Olá, meus amados irmãos, William aqui falando com vocês, graça e paz. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico, aprofundando o capítulo 4 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Vamos do capítulo 1 ao versículo 30. Mas antes, peço a você, caso não seja inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que vocês possam receber as novidades do nosso canal. Não se esqueça de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo, compartilhando esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Ficamos muito gratos pela colaboração de cada um de vocês. Então, meus amados irmãos, nesse momento convido você a pedir o auxílio do Espírito Santo comigo. Ele que é a alma da nossa alma, Ele que é a vida da nossa vida. Você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, amados, vamos aqui à nossa Bíblia digital. Temos aqui a nossa Bíblia digital. Vamos localizar aqui, não é? Na nossa Bíblia digital, o capítulo 4 do Evangelho de São João e convido a você a ler comigo aqui, meus amados, do versículo 1 até o versículo 14, para que nós possamos refletir os elementos desse trecho dos versículos que iremos aprofundar no dia de hoje. Então vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 14. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou, então, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: Como sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens uma vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: Aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água
jorrando para a vida eterna. Então, meus amados, nós vamos analisar aqui, certo? Os elementos dessa passagem, não é verdade? Jesus entre os samaritanos, Jesus que se encontra, não é verdade, com aquela samaritana ali no poço, né, de Jacó. E Jesus, ele inicia um diálogo com aquela senhora, com aquela mulher. E Jesus, no versículo 7, nesse diálogo com essa mulher, meus amados, tem uma palavra muito interessante que nós podemos aqui colocar como uma ordem para a nossa vida. Nessa passagem, Jesus, ele diz assim: dá-me de beber. Olha que ordem maravilhosa que Jesus ele dá para cada um de nós. Se vocês recordam, lá no alto da cruz, Jesus ele também tem sede e ali ele pede também, ele diz, né, tenho sede. Jesus ele tem sede da nossa alma. Jesus tem sede de almas, meus irmãos. Assim como nós necessitamos de Deus, o próprio Jesus, ele tem sede da nossa alma. Por isso aqui nós podemos entender que assim como lá no alto da cruz, Jesus ele tem sede e sede de almas, aqui também Jesus ele dá essa ordem para nós, para que nós possamos dar de beber a ele. E Jesus ele não tem sede meramente de uma água, né, o líquido, né, a água líquida, né, mas Jesus ele tem sede da nossa alma. É muito importante que nós possamos meditar sobre isso, não é verdade? Um Deus que nos ama de verdade, um Deus que tem sede da nossa alma. E vocês sabem, né, que nós marcamos com a cor vermelha, né, as ordens de Deus. Também, meus amados irmãos, nós temos aqui no versículo 10 também uma promessa, nós podemos extrair uma promessa e nós marcamos aqui com a cor verde. Essa promessa, Jesus ele diz assim, vamos aqui sublinhar. Jesus lhe respondeu, se conhecesses do dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha que promessa maravilhosa, não é mesmo? Jesus ele diz para cada um de nós que ele tem água viva para nos dar. Meus amados irmãos, essa água viva que Jesus ele nos dá é uma água profunda. Essa água viva, meus amados, é a própria palavra dele. É a palavra dele, meus amados, que brota no nosso coração, que nos dá vida, que nos dá paz, que nos dá esperança, que nos dá força, que nos dá amor e que faz com que nós perseveremos neste mundo de cabeça erguida, de coração fortalecido, porque Ele mesmo é a vida. Lembra que nós já nesse estudo, nesse curso bíblico, nós podemos ver lá em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, essa água viva é o próprio Jesus, é a própria palavra dele que nos sacia, que nos fortalece, que nos capacita a vencer neste mundo. Assim como lá na carta, né, de São João, ele diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que nós possamos beber cada vez mais, ter desejo de beber essa água viva que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Também, meus amados, nós temos aqui no versículo 13 e 14 também uma promessa maravilhosa de Jesus. Vamos aqui ler e grifar ao mesmo tempo. Você pode também grifar aí na sua Bíblia. Vamos ler juntos e grifar. Vamos ler aqui. Vamos colocar com a cor verde, pois aprendemos, não é? Caso você não tenha visto ainda o vídeo onde eu explico a fazer as marcações, eu vou deixar aqui no card e você pode clicar e ver
está bem explicado, né? Onde nós explicamos aí as marcações que nós fazemos na Bíblia para que nós possamos ter maior intimidade. Então vamos aqui ler e marcar ao mesmo tempo com a cor verde, versículo 13, versículo 14. Vamos ver qual é essa promessa, né? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Que palavra maravilhosa, não é mesmo? Que promessa maravilhosa que Deus ele nos faz. Essa água viva, essa água profunda, que é a palavra dele, que brota no coração do homem. E Jesus ele faz aqui a alusão a uma fonte de água jorrando. Imagine, vocês já viram, né? Como um olho d'água, né? Uma fonte de água, ela jorra, não é? Ela fica brotando e ali nós podemos ver que há um movimento de vida, não é verdade? Assim é o nosso coração quando nós cultivamos a palavra de Deus no nosso coração. Essa palavra, ela jorra, ela é vida. Essa palavra é o próprio Cristo. A água que o Cristo dá, meus amados, portanto, é sua palavra, seu ensinamento, que é cheio de sabedoria, cheio de graça. Então, aquele que guarda, meus amados, essa palavra, ele jamais verá a morte, jamais terá sede, mas viverá para sempre. A água, meus amados, simboliza também o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá vida, que nos capacita a ter o entendimento das realidades celestes, das realidades do céu. Então, meus amados, que nós possamos, através desse curso, cada vez cultivar isso mais e mais no nosso coração, essa sede, esse desejo de buscar a água viva que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso aqui que nós, no início de cada estudo, nós clamamos o Espírito Santo para que ele nos capacite a entender a palavra, dar o entendimento da palavra de Deus, para que essa palavra cada vez mais possa estar mais profundamente enraizada no nosso coração. Jesus ele diz que se nós pedirmos essa água, irá se tornar no nosso coração uma fonte de água jorrando para a vida eterna. O nosso coração irá se transformar num coração agradável a Deus e nós seremos pessoas felizes. Veja se isso não é maravilhoso e veja se isso não é motivo de alegria para nós que estamos aqui perseverando nesse curso bíblico. Não é verdade? Meus amados, eu convido você agora a continuar a leitura, lendo comigo do versículo 15 ao versículo 26. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia comigo e vamos ler juntos. Então vamos aqui do versículo 15 ao versículo 26. Vamos ver o que Jesus ele nos diz. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Falaste bem, não tenho marido, pois tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: Crê, mulher, vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: sei que vem um Messias que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Que diálogo cheio de vida, não é mesmo, que Jesus tem aqui com essa samaritana. Vamos aqui, meus amados, refletir sobre alguns elementos desse diálogo, né? Para que nós possamos aprender o que Jesus ele tem a nos falar nesse diálogo nessa experiência, né? E que viveu a samaritana. Nesse diálogo, meus amados irmãos, Jesus ele fala profundamente no coração daquela mulher, da samaritana. Jesus é um profeta de verdade. Jesus ele fala das realidades mais íntimas do coração daquela samaritana. Assim como nós também, Jesus ele conhece cada coração, meus amados. Ele conhece o mais íntimo do nosso coração, conhece a nossa história, assim como ele revelou aqui para a samaritana a condição em que ela se encontrava ali. Ela disse que não tinha marido, mas Jesus ele disse: falaste bem, não tenho marido, pois tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Jesus conhece o nosso coração, a nossa alma. Então, nesse diálogo aqui, nós enxergamos isso. Um Deus que conhece o mais profundo do nosso coração, que nos ama, que nos quer bem. Então, Jesus é o esposo por excelência. Jesus é o nosso amado, o amado da nossa alma. Essa mulher teve muitas experiências com muitos homens, muitos maridos, mas Jesus é o verdadeiro esposo, o esposo da nossa alma. E essa realidade, meus amados, que nós temos que nos atentar, essa realidade de que o verdadeiro sentido da nossa vida, o verdadeiro esposo da nossa alma, a nossa felicidade, a nossa alegria, é o próprio Jesus. Por isso aqui, Jesus aqui nesse diálogo com a samaritana, ele se revela como o Deus verdadeiro. Aqui, meus amados, esses maridos aqui podem representar aqui para cada um de nós também os falsos deuses, não é mesmo? Os falsos, digamos assim, as falsas ilusões que nós trazemos no nosso coração. Na verdade, nesse mundo que tudo passa, mas só Jesus ele não passa. Jesus é a nossa felicidade verdadeira. Jesus é o nosso tudo, o nosso amado Senhor. E aqui Jesus ele se revela para cada um de nós como um Deus que está muito próximo de nós, conhece a nossa história e conhece o nosso coração no mais profundo da nossa alma. Assim como ele teve esse diálogo aqui com a samaritana, ele tem também agora nesse momento com cada um de nós que estamos perseverando nesse curso bíblico. Meus amados irmãos, eu posso aqui também chamar a atenção para vocês para uma realidade muito interessante. Ali, aquela mulher reconhece que Jesus é um profeta, assim como nós temos que reconhecer também que Jesus é o nosso Deus, que Jesus é profeta, que Jesus é nosso tudo. Devemos também, assim como a samaritana, reconhecer Jesus assim. Ter isso no nosso coração, essa certeza de que Jesus é verdadeiramente Deus. Aqui, meus amados, a samaritana, ela, como se diz assim, ela descreve aqui no versículo 20, dizendo que os pais, né, adoraram sobre esta montanha, né? Mas Jesus ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui nós podemos aqui extrair através do versículo 23 e o versículo 24, meus amados, um princípio eterno. Princípio eterno é aquilo que rege a lei, as leis espirituais, as realidades espirituais. E o princípio eterno nós marcamos com a cor azul, não é verdade?
Vamos marcar o versículo 23 e o versículo 24 como princípio eterno e vamos refletir porque se trata de um princípio eterno, não é mesmo? Então vamos ler juntos aqui o versículo 23 e o versículo 24. Leiam comigo. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. É assim que funciona o reino de Deus. Aqueles que desejam adorar a Deus devem procurar adorar em espírito e em verdade. Mas, William, o que significa isso? Adorar em espírito e verdade? Meus amados, o espírito é o princípio da graça, é a fonte da graça na nossa alma. E também esse culto espiritual, essa adoração, meus amados, ela deve ser em verdade, porque somente por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito de Deus, é que nós temos condições de reconhecer que Deus ele revela, não é, as suas realidades pelo seu Espírito. Por isso que nós temos que adorar através do Espírito Santo de Deus, no Espírito Santo de Deus, dentro da vontade de Deus, na presença de Deus. Estar sempre na presença de Deus, buscar sempre adorá-lo em espírito, adorá-lo constantemente na nossa vida, em cada ação onde nós realizamos, né, no nosso dia a dia, no que nós realizarmos no nosso dia a dia, devemos sempre colocar Deus naquilo que nós vamos fazer, nas nossas ações, entregar tudo na mão de Deus, orar sem cessar, assim como Jesus diz, né, no seu evangelho, orai sem cessar. Jesus ele quer que nós tenhamos sempre isso em mente no nosso coração, que nós possamos ter sempre Deus, viver na presença de Deus, né? Tem um salmo muito bonito onde o salmista ele diz assim: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Então nós somos convidados a fazer essa adoração, de estar na presença de Deus constantemente na nossa vida, adorá-lo em espírito e verdade, não depender unicamente, né, de um local. O local é muito importante, né? O templo, a igreja, é fundamental que nós possamos fazer a visita, né, no Santíssimo Sacramento, do altar, na Santa Missa, é fundamental, certo? Mas assim, a partir do momento que nós deixamos, né, fazemos a nossa adoração, participamos da Santa Missa, devemos continuar no nosso dia a dia sempre buscando estar na presença de Deus, adorando Ele em todas as nossas ações, no nosso pensamento, adorando a Deus, né, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso ser. Então, meus amados, esses são os verdadeiros adoradores, aqueles que sempre buscam estar na presença de Deus e adorá-lo em espírito e verdade a todo instante da nossa vida. Por isso esse versículo 23 e 24 é um princípio eterno. É assim que funciona o reino de Deus. É assim que Deus ele deseja que nós possamos prestar adoração a Ele sempre com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso ser. Então vamos dar continuidade aqui com o nosso curso bíblico e peço que você agora leia comigo, meus amados, do versículo 27 até o versículo 30. Versículo 27 até o versículo 30. Então vamos ler aqui. Naquele instante chegaram os seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: que procuras? Ou o que falas com ela? A mulher, então, deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Algo muito interessante, não é mesmo, meus amados irmãos? Veja, nesse versículo 26, Jesus,
ele se revela profundamente à samaritana, né? Onde a samaritana diz: olha, eu sei que vai vir o Messias, que se chama Cristo, e quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. E Jesus, ele diz essa palavra no versículo 26: sou eu que falo contigo. Nesse momento eu imagino como aquela samaritana deve ter feito aquela experiência maravilhosa, aquela experiência que cada um de nós somos convidados a ter, essa experiência com a palavra de Deus, com Jesus vivo, que toca o mais profundo do nosso coração. Meus amados irmãos, então naquele momento, aquela samaritana, ela deixou, como diz no versículo 28, a mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: meus amados, toda a pessoa que faz uma experiência verdadeira com Jesus, como aconteceu com essa samaritana, essa pessoa ela é impactada e ela se sente cada vez mais inquieta a testemunhar isso para outras pessoas. Isso é muito importante que nós possamos perceber aqui nessa passagem, meus amados. É fundamental. É vontade de Deus para a nossa vida que nós possamos ter essa experiência com Ele, com esse Deus vivo que toca o nosso coração, mas que nós possamos também testemunhar, assim como testemunhou a samaritana. Ela correu para a cidade e foi dizer a todos aquilo que ela viveu, essa experiência profunda com esse Deus que tocou o mais profundo de seu coração. Então, meus amados, nós podemos ver aqui também no próprio capítulo 1 desse evangelho, onde Jesus ele teve outros encontros, né, com os seus discípulos. Nós podemos ver, por exemplo, lá no capítulo 1, a experiência que teve André quando escutou a palavra, né, proferida por São João Batista, e André e o próprio João foi encontrar Jesus, e ali ele permaneceu, fez uma experiência com o próprio Jesus, e eles também experimentaram dessa graça, né, de ter essa experiência com esse Deus maravilhoso, com esse Deus vivo. E André, ele foi justamente contar essa experiência para o seu irmão Simão, não é verdade? Se vocês recordam, se vocês não recordam, nós fizemos aqui um vídeo, né, desse capítulo 1. Eu convido você também a entrar aqui na playlist, né, que eu vou deixar aqui no card também do vídeo, e você pode entrar e fazer esse estudo, né, do capítulo 1 também, nessa parte, tá bom? Então, meus amados, André foi contar a Simão que ele havia encontrado o Messias, o Cristo, e ali ele foi movido para ter esse encontro com Jesus, e o próprio Simão também teve essa experiência, onde Jesus conta no capítulo 1 que Jesus ele olhou profundamente nos olhos de Pedro, né, de Simão, que veio se tornar o nosso primeiro Papa. Assim fizeram a experiência também, né, o próprio Filipe, o próprio Natanael, e todos os discípulos de Jesus tiveram essa experiência maravilhosa. E todos eles ficaram impactados e se deixaram mover para proclamar essa experiência para outras pessoas. Então, esse ensinamento aqui, dessa parte do Evangelho, nessa passagem aqui da Samaritana, é uma experiência que nós temos também que levar para a nossa vida. Temos que testemunhar, fazer a experiência com esse Jesus vivo, mas temos também que assumir um compromisso de levar essa palavra, essa experiência para outros irmãos, para que também eles possam experimentar aquilo que nós experimentamos. Isso é fundamental para o nosso seguimento a Jesus, que nós possamos evangelizar e cumprir aquilo que é vontade dele para a nossa vida, né? Onde ele diz, por exemplo, lá no Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 15, no versículo 16, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É vontade de Deus para a nossa vida que nós possamos ter essa experiência, mas também é vontade de Deus para a nossa vida que nós possamos também proclamar essa experiência para outros irmãos. Amados, nós chegamos aqui ao final do nosso vídeo de hoje, e com tudo isso que nós refletimos no dia de hoje, nós deveremos refletir qual a mensagem de Deus
para a nossa vida, o que Ele falou no nosso coração. Tenho certeza que foram muitas palavras que tocaram o nosso coração no dia de hoje. Então devemos nos questionar de que forma nós poderemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Você pode deixar aqui abaixo nos comentários desse vídeo aquilo que mais te tocou no seu coração também. Nós teremos um grande prazer de responder, de compartilhar com vocês essa alegria. Então, nós encerramos o nosso vídeo de hoje aqui, dizendo que estamos rezando por cada um de vocês, para que vocês continuem nesse curso bíblico perseverando, e pedimos também para que vocês possam continuar rezando pelo nosso apostolado. Então, nos ajude a evangelizar, compartilhando esse vídeo com os seus contatos, e não deixe de deixar seu like aqui, para que nós possamos, assim, levar esse conteúdo a cada vez mais irmãos. Meus amados, grande abraço a cada um de vocês. Ósculo Santo, graça e paz.